Olá pessoal! Hoje as últimas palavras do Papa Francisco e muito mais. Deixe nos comentários notícias que você tem interesse e gostaria de ver por aqui. Estamos sempre melhorando o canal e a sua opinião é sempre bem-vinda. Lembre-se de curtir e compartilhar. Agora vamos para as notícias. O Papa, a Rota Romana. Promover a cultura da escuta, condição prévia da cultura do encontro. O caminho sinodal que estamos vivendo interpela também este nosso encontro, porque envolve o âmbito judiciário e sua missão a serviço das famílias, sobretudo as que estão feridas e necessitadas do bálsamo da misericórdia, disse o Papa em seu discurso aos prelados auditores do Tribunal da Rota Romana, nesta quinta-feira. O Papa Francisco recebeu em audiência, nesta quinta-feira, no Vaticano, os membros do Colégio dos Preladores Auditores do Tribunal da Rota Romana, por ocasião da inauguração do ano judiciário. O caminho sinodal que estamos vivendo interpela também este nosso encontro, porque envolve o âmbito judiciário e sua missão a serviço das famílias, sobretudo as que estão feridas e necessitadas do bálsamo da misericórdia, disse o Papa em seu discurso. A sinodalidade implica caminhar juntos. Neste ano dedicado à família, como expressão da alegria do amor, hoje temos a oportunidade de refletir sobre a sinodalidade dos processos de nulidade matrimonial. Embora o trabalho sinodal não seja de natureza estritamente processual, ele deve ser colocado em diálogo com a atividade judiciária, a fim de favorecer uma reflexão mais geral sobre a importância da experiência do processo canônico para a vida dos fiéis que viveram uma ruptura matrimonial e, ao mesmo tempo, para a harmonia das relações dentro da comunidade eclesial. Perguntemo-nos, então, em que sentido a administração da justiça precisa de um espírito sinodal. Em primeiro lugar, a sinodalidade implica caminhar juntos, superando uma visão distorcida das causas matrimoniais, como se nelas se afirmassem meros interesses subjetivos. Deve-se redescobrir que todos os participantes do processo são chamados a contribuir para o mesmo objetivo, o de fazer resplandecer a verdade sobre uma união concreta entre um homem e uma mulher, chegando à conclusão se existe ou não um matrimônio verdadeiro entre eles, ressaltou o Papa. Na fase preliminar, quando os fiéis se encontram em dificuldade e procuram ajuda pastoral, segundo Francisco, não pode faltar o esforço para descobrir a verdade sobre a própria união, condição indispensável para poder curar as feridas. Escutar o Espírito Santo que fala na história concreta das pessoas. Segundo o Papa, a declaração de nulidade não deve ser apresentada como se fosse o único objetivo a ser alcançado diante de uma crise matrimonial, ou como se isso constituísse um direito independentemente dos fatos. Ao considerar a eventual nulidade, é necessário fazer com que os fiéis reflitam sobre os motivos que os levam a solicitar a declaração de nulidade do consentimento matrimonial, favorecendo uma atitude de acolhimento da sentença definitiva, ainda que não corresponda à própria convicção. Só assim os processos de nulidade são expressão de um acompanhamento pastoral eficaz dos fiéis nas suas crises conjugais, o que significa escutar o Espírito Santo que fala na história concreta das pessoas. O objetivo de busca compartilhada da verdade deve caracterizar todas as etapas do processo judicial. De acordo com o Papa Francisco, é inadmissível qualquer alteração ou manipulação voluntária dos fatos, visando a obtenção de um resultado pragmaticamente desejado. A administração da justiça na Igreja é uma manifestação do cuidado das almas, que exige a solicitude pastoral de ser servidores da verdade salvífica e da misericórdia. A sinodalidade implica um exercício constante de escuta. Em segundo lugar, a sinodalidade nos processos implica um exercício constante de escuta. Neste âmbito, temos de aprender a escutar, que não é simplesmente ouvir. É preciso compreender a visão e as razões do outro, quase identificar-se com o outro, como em outros âmbitos da pastoral. Também na atividade judiciária é necessário promover a cultura da escuta, condição prévia da cultura do encontro. Portanto, as respostas padrão aos problemas concretos das pessoas são deletérias. Cada uma delas, com sua experiência muitas vezes marcada pela dor, constitui para o juiz eclesiástico a periferia existencial, concreta da qual toda ação pastoral judiciária
deve se mover. Discernimento baseado no caminhar juntos e na escuta. Francisco ressaltou que o processo também requer uma escuta cuidadosa do que é argumentado e demonstrado pelas partes. De particular importância é a investigação, destinada a apurar os fatos, que exige de quem a conduz saber conjugar o profissionalismo justo com a proximidade e a escuta. Os juízes devem ser ouvintes por excelência de tudo que emergiu no processo a favor e contra a declaração de nulidade. Eles são obrigados a fazer isso em virtude de um dever de justiça, animado e sustentado pela caridade pastoral. Outro aspecto da sinodalidade dos processos é o discernimento. É um discernimento baseado no caminhar juntos e na escuta, o que permite ler a situação concreta do matrimônio à luz da palavra de Deus e do magistério da Igreja, frisou o Papa. Sentença, fruto de um discernimento atento. O pontífice disse ainda que o êxito deste caminho é a sentença, fruto de um discernimento atento que conduz a uma palavra crível sobre a experiência pessoal, iluminando os percursos que podem ser abertos a partir dali. A sentença deve ser compreensível às pessoas envolvidas. Só assim se tornará um momento de especial relevância no seu caminho humano e cristão. O Papa concluiu, encorajando os membros do Colégio dos Prelados Auditores do Tribunal da Rota Romana a continuarem com fidelidade e diligência seu ministério eclesial ao serviço da justiça, inseparável da verdade, um trabalho que mostre o rosto misericordioso da Igreja, um rosto materno que se inclina sobre cada fiel para ajudá-lo a fazer a verdade sobre si mesmo, levantando-os das derrotas e das fadigas, convidando-o a viver plenamente a beleza do Evangelho. Deixe um amém nos comentários. Compartilhe esse vídeo com sua família no WhatsApp. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. Cardeal Sacco. Beleza da diversidade entre igrejas não se transforme em rivalidade. A unidade não é apenas uma unidade administrativa, mas uma dimensão teológica, espiritual e pastoral. É importante trabalhar para unificar algumas expressões teológicas e doutrinais. As igrejas são chamadas a viver esta espiritualidade, que era o desejo de Cristo e é o desejo de todo cristão, diz o patriarca Caldeu de Bagdá. A unidade acrescenta ainda o cardeal Sacco. Exige de todas as igrejas arrependimento, renovação e respeito, e que cada igreja veja no rosto da outra o da única igreja. A beleza da diversidade entre as igrejas não deve se transformar em desacordo, rivalidade e isolamento. Nossa fé é una, nossos ritos são semelhantes e assim é a essência de nossas celebrações. As igrejas não se despojem de sua identidade. Foi o que pediu o patriarca Caldeu de Bagdá, cardeal Luiz Rafael I Sacco, que ao entardecer da terça-feira, 25 de janeiro, presidiu na capital iraquiana o encerramento da semana de oração pela unidade dos cristãos. A unidade é uma dimensão teológica, espiritual e pastoral. A unidade, disse o cardeal, não é apenas uma unidade administrativa, mas uma dimensão teológica, espiritual e pastoral. É importante trabalhar para unificar algumas expressões teológicas e doutrinais. As igrejas são chamadas a viver esta espiritualidade, que é o desejo de Cristo, e é o desejo de todo cristão. A unidade, acrescentou o patriarca Sacco, exige de todas as igrejas arrependimento, renovação e respeito, e que cada igreja veja no rosto da outra o da única igreja, e se esforce para alcançar a comunhão. Que o desejo da unidade seja parte essencial da nossa fé e do nosso comportamento pessoal e eclesial. Um só coração e um só espírito evangélico. Devemos nos reconhecer e respeitar mutuamente e cooperar com confiança e sinceridade, especialmente no campo da educação, do setor social, do serviço pastoral e das situações de emergência, explicou o patriarca Caldeu. Deste ponto de vista, continuou, é necessário uma nova e profunda leitura das diferentes heranças eclesiásticas, a fim de aproximar as opiniões, através de um diálogo honesto e corajoso, com um só coração e um só espírito evangélico, como exige a situação atual. E você, concorda com o cardeal de Bagdá? Deixe nos comentários a sua opinião. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu?
Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. Cardeal Scherer. Características da Igreja Católica. Vivemos tempos de confusão eclesiológica, com afirmações desencontradas sobre a verdadeira igreja e sobre a falsa igreja. Tais ideias são difundidas por diversas mídias e apregoadas por pessoas que pretendem defender e salvar a verdadeira Igreja Católica, fora da unidade da Igreja, e não se dão conta da grave desorientação na fé que introduzem na vida das pessoas, deixando-as fragilizadas e inseguras na sua adesão à Igreja de Cristo. Quais são as marcas próprias da Igreja Católica? No símbolo niceno-constantinopolitano de nossa fé católica, nós professamos: creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Essas 4 características que definem a nossa Igreja não podem faltar, apesar das múltiplas expressões culturais em que a Igreja se insere e se expressa. A Igreja é una, e isso significa que Jesus Cristo não fundou várias igrejas nem que as igrejas em luta entre si, ou contraditórias entre si, onde se fere a unidade da Igreja e se introduzem partidos ou lutas fratricidas na Igreja. Aí certamente há um desvio importante na atitude de quem fomenta divisões na comunidade eclesial. Humanamente, é compreensível que surjam problemas, divergências e até posições contrapostas, mas isso se deve ser esperado mediante o diálogo sincero, motivado pela busca da verdade, do respeito ao próximo e jamais pela exacerbação das divergências por motivos de soberba ou de vaidades pessoais. Nossa Igreja é una, antes de tudo porque sua fonte é a Trindade Santa e sua expressão divina-humana tem origem na pessoa de nosso Salvador Jesus Cristo. Sua lei é o Evangelho, sua esperança é a realização plena das promessas de Deus. A Igreja Católica também é una, reunida em torno do mesmo e único Papa, sinal e garantia da unidade visível da Igreja na mesma fé, reunida em torno de cada bispo, unido ao Papa, e do conjunto dos bispos católicos, unidos entre si e unidos ao Papa. Como podem alguns católicos não reconhecer Francisco como verdadeiro Papa? Objetivamente, isso é falta contra a unidade da Igreja Católica. Bento XVI foi um grande Papa, mas ele não é mais o sumo pontífice, desde quando renunciou. Francisco foi legitimamente eleito como seu sucessor. Colocar em dúvida isso é arrumar confusão na Igreja e, entre aspas, cantar fora do coro, levado por argumentos enganadores e por especulações baseadas em teorias da conspiração, sem nenhum fundamento. A Igreja de Cristo é una e possui a mesma missão de anunciar e testemunhar ao mundo inteiro o Evangelho do Reino de Deus. Também é una pela riqueza dos dons recebidos do Espírito Santo para o bom desempenho de sua missão em todo tempo e lugar. Ela é una enquanto herdeira do testemunho dos santos do céu, que formam uma única comunhão de bens com a Igreja ainda peregrinante na terra. Creio na comunhão dos santos. A Igreja Católica possui numerosos vínculos visíveis de comunhão e unidade, como a profissão de uma única fé, recebida dos apóstolos, a celebração comum na liturgia dos sacramentos, a sucessão apostólica por meio do sacramento da ordem. São Paulo resumiu a unidade da Igreja em diversas passagens de seus escritos. Embora sendo muitos, somos em Cristo um só corpo. Todos vós sois um só em Jesus Cristo. Há um só corpo e um só Espírito, como também há uma só esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, acima de todos, no meio de todos e em todos. As citações poderiam se multiplicar. A quem se interessar, sugiro ler o que o Catecismo da Igreja Católica diz sobre as características da Igreja, dos parágrafos 811 a 962. A unidade da Igreja pode ser seriamente ferida por motivos que nem sempre têm a ver com o conteúdo da fé, mas por razões culturais ou por uma inconfessada vaidade ou busca de poder pessoal. Lembro a observação do cardeal Raniero Cantalamessa, pregador da Casa Pontífice, na Sexta-feira Santa de 2021. As divisões na nossa Igreja geralmente não são motivadas pelo apego à fé, mas por escolhas ideológicas e partidárias. Lamentavelmente, parece que o pregador acertou em cheio. Dividimos-nos e criamos antipatias por gostarmos de líderes políticos diferentes, em vez de estarmos unidos em Jesus Cristo, acima de tudo, malgrado nossas diferenças. Ou nos dividimos porque acolhemos de maneira acrítica certas narrativas a respeito da Igreja ou de personalidades da Igreja, esquecendo-nos do dever de buscar a verdade e de não aderirmos ao primeiro que nos vem contar uma história.
Há valores na igreja que devem estar acima das nossas diferenças, pequenas ou grandes que sejam. Nunca devemos nos esquecer de que a igreja não é um clube de gente reunida por simpatias e atrações recíprocas, mas é a comunidade de discípulos de Jesus Cristo, reunidos por Ele e por causa dele. No céu, não há compartimentos separados para grupos que não se dão entre si. Há uma só igreja celeste, no mesmo e único louvor ao Criador. E isso deve começar já aqui na Terra. Deixe um amém nos comentários. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp com a sua família. Por hoje é só, pessoal. Deixe seu comentário logo abaixo, curta e compartilhe o conteúdo se você gostou. Um beijo no seu coração e até amanhã para novas notícias.